até o momento em que nós andamos assim, vamos, poxa, tá atrasado, mas vai, chega lá, não acontece nada de mal, ninguém reclama com você no seu trabalho. Naquele dia ali, você pensa que foi ruim porque você acordou atrasado, você não queria ter acordado atrasado. Embora você também queria ter ficado na cama, né? Mas isso aí já vai outra coisa. Mas você chega lá, não houve nenhuma reclamação. Então que nós venhamos buscar mais disso, que o Senhor esteja presente em nosso dia do início ao fim. Busquemos mais ao Senhor, ainda que nós não tenhamos tempo, assim como esta mensagem, eu não preparei ela muito, mas um versículo eu li e comecei a observar este versículo. O que é que este versículo fala para mim? Então eu comecei a entender este versículo ali, se eu não me engano foi ontem de manhã, e continuei com esse versículo na mente, buscando o Senhor para perto de mim. Ainda que nós não lemos a Bíblia toda, mas que um versículo que nós lemos, nós começamos a botar em prática. Que nós puxemos Deus para perto de nós, na sua palavra, nas nossas decisões, em tudo quanto nós vamos fazer. Seja no trabalho, no colégio, em qualquer lugar onde nós estivermos, que nós venhamos falar assim, poxa, no culto lá de quarta-feira o pastor ensinou desse jeito, olha acontecendo. Eu ainda falei isso no trabalho, o pastor ensinou na quarta, para na quinta-feira de manhã, eu falei ao pai, falei com meu irmão, falei ao pai, Deus ensina ontem para a gente passar hoje. Então assim, tem coisas que nós vamos ouvir hoje e nós vamos passar amanhã. Tem coisas que nós vamos ouvir hoje e nós vamos ter passado ontem. Tem coisas que nós vamos ouvir hoje e nós só vamos passar daqui a algum tempo. Mas Deus já está dizendo em sua palavra, Ele é o Alfa e o Ômega. Então antes de você ouvir aquela palavra já estava preparada para você. Então vamos buscar o Senhor. O Senhor está no controle de tudo. E este versículo não só diz que o Senhor está no início e no fim, mas ele ainda diz que a quem quer que tiver sede, da graça lhe darei da fonte da vida. Então o Senhor, ele não só diz que está presente no nosso dia, desde quando acordamos até quando nós nos deitamos, mas ele diz que se nesse dia que nós acordamos, nós deitamos, nós estamos passando por isso, nós buscarmos, Deus ainda tem muito mais para nos dar. Olhe que Deus maravilhoso é este, qual nós servimos. Você chegou aqui hoje para adorar, para ouvir, e Deus já falou com você de alguma maneira, seja no louvor, seja na palavra, seja de algum jeito, Deus já falou com você aí, seja para hoje, para amanhã, para algo que você já tem passado. Deus cuida de você, então Ele preparou este culto, todas as oportunidades que nós tivemos aqui, nós não devemos pensar que foi à toa. Até mesmo aquilo que nós falamos não serve para nós hoje, mas serve para alguém hoje. Então Deus está nos usando, está usando os irmãos que estão aqui para falar conosco, para que nós venhamos nos preparar. Não é só para o nosso bem-estar aqui, mas para no céu também. Para que nós venhamos começar a nos deixar do velho homem e começar a buscar o novo homem. O novo homem, ele está em Apocalipse também, que diz que nós iremos subir, seremos transladados. O corpo irá mudar, mas o espírito será o mesmo. Porque nós já iremos ter mudado através de Cristo. Porque nós vamos estar neste versículo aqui, na mensagem, buscando mudar, buscando a Deus cada dia. Se aquele que tem sede, Deus tem a água para ele. Se você tiver sede do Deus vivo no seu dia, Ele vai matar sua sede. Se você buscar a fonte de água viva, você vai beber da água da vida. Busque a Deus cada vez mais. Hoje é culto de libertação. Nós devemos entender que a libertação é daquilo que nós temos em nós, que nós devemos deixar. Então vamos deixar de lado aquelas coisas que ficam turbando a nossa mente, turbando a nossa visão, atrapalhando o nosso dia, que faz nós chegarmos aqui muitas vezes pensando que nós estamos cansados, que nós estamos assim. Não, nós estamos bem porque Deus nos sustentou. Se você chegar neste culto, nesta noite, buscar a palavra dele, no louvor que você ouve, na adoração que você presta a ele, ele irá te dar da água da vida. Amém, meus irmãos? Busquemos mais do Senhor, porque ele tem muito mais para nos dar. Veja que de Gênesis a Apocalipse, o Senhor vem nos ensinando como nós devemos agir. Olhe que Deus maravilhoso, Ele deixa escrito como você deve agir
não só para herdar o reino do céu, mas para ter uma boa vida, para ter uma vida que você vai conseguir olhar para o seu irmão e falar com o seu irmão sem mágoa, sem vontade de brigar. Olha que Deus, ele disse que não quer que os irmãos vivam em desunião. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então Deus não quer só que você sirva a Ele e seja servo dele, quer que você também tenha uma boa convivência com seus irmãos ao seu redor. Ele não é um Deus que é egoísta, que Ele quer que você só sirva a Ele e seja só bom com Ele. Você tem que ser bom com aqueles que estão ao seu redor para refletir o Deus que você serve. Porque Deus, Ele, por mais que tenham pessoas na terra que desejem o mal, tenham um coração ruim, queiram fazer o mal, Deus não traga essas pessoas momentaneamente, pois Ele ainda dá a oportunidade de que elas se arrependam. E nós estamos aqui pois nós somos o sal da terra. Nós devemos mostrar isso, nós devemos mostrar que Deus agiu em nossa vida, por isso nós hoje não vivemos de maneira enganosa. Entre este versículo aqui, que Deus está em presente todo o nosso dia, para que nós não reclamemos, não andemos de cara feia, para que quando passem por nós vejam a felicidade que há em Cristo refletida em nós. Que nós venhamos mostrar que nós não andamos, assim como o pastor falou, turbado, preocupado. Tá tendo os casos, vamos nos prevenir, vamos nos cuidar, mas não andar voando assim, preocupado demais, porque o Senhor está no controle. Ele é o início e o fim. O Senhor está no controle de tudo. Todas as coisas estão aí, mas nós devemos focar em Cristo, que é o nosso alvo. Na palavra do Senhor também está escrito que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Nós devemos buscar, porque a cada dia o seu mal, não é mesmo? Então nós devemos cuidar do dia de hoje. O pastor ensinando aqui na Santa Ceia, ele falou, né, sobre os demônios que seguem aqueles que vivem com Cristo. E um deles é o tempo. Então vamos buscar no tempo que nós temos no dia a dia, em vez de nós falarmos mal, mas ainda que não seja dos outros, às vezes a gente fala mal de qualquer coisa, de uma garrafa, de um copo, que nós devemos deixar isso e falar bem, que nós devemos buscar falar coisas boas, porque Deus, Ele é bom, em tudo quanto Ele faz é bom. O Senhor, para mim, quando Ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira, para mim não quer dizer que Deus amou essas paredes aqui, a lâmpada, aquela flor de plástico, não. Deus ama aquilo que Ele criou, aquela flor que Ele plantou, as ervas do campo, que dão o seu fruto. Os pássaros que Ele criou, que cantam e louvam ao Senhor com o seu cântico. Deus ama as coisas que Ele criou, que louvam a Ele, que Ele criou e Ele vê um resultado. Está escrito que Jesus, quando Ele passou por uma figueira, se eu não me engano, que não dava frutos, Ele passou e amaldiçoou, pois ela parecia bonita e não tinha frutos. Então, o que Deus se agrada é daquilo que é bonito, mas que dá frutos. Então que eu e você não venhamos estar aqui só para sermos bonitos, estar bem trajados, até conhecer um pouco da palavra, mas que nós venhamos também dar frutos a Deus, adorar a Deus. Nós venhamos mostrar que nós somos servos do Senhor. Venhamos mostrar que aquilo que nós venhamos buscar aqui é a palavra de Deus e a mudança de vida. Para que Jesus olhe de lá de cima e tenha misericórdia de nós naquele grande dia. Para que Ele não diga, apartai-vos de mim, maldito, mas diga, vem benditos do meu reino. Amém, meus irmãos? Som. Que Ele venha ter compaixão de nós pelaquilo que nós podemos dar a Ele. Aquele fruto que nós podemos oferecer a Ele. O verdadeiro arrependimento, a mudança de vida, o louvor pelo aquilo que Ele faz em nossas vidas, pelo dia que Ele nos sustentou, nos salvou, nos livrou. O mundo só não vê quem não quer, que o mundo está sendo destruído aí, que as escrituras estão se cumprindo e que Jesus está voltando. Só não vê quem não quer. Até quem não está dentro da igreja, não frequenta a igreja, não congrega,
sabe sobre a vinda do Filho do Homem e já ouviu sobre os desastres que acompanham com ela. E sabe que esse dia que está aqui em Apocalipse está chegando, está próximo. O dia em que Deus irá dizer que está feito. A terra, a qual Ele criou, que o inimigo foi lá, semeou a planta do pecado, esse Deus irá destruir, irá criar um novo mundo para que os filhos dele que se arrependeram, que mostraram a Ele que eles são dignos, não por merecimento, mas por graça merecida, de que são dignos de estar no reino de Deus, que esses possam ter uma boa vida, uma vida de alegria. Então, no próprio louvor diz, no céu não entra pecado, no céu não tem luto, o luto é banido. Então quem está no céu com Cristo não está triste, não está chateado. Se nós buscamos estar no céu, nós também não podemos andar tristes, chateados. Nós devemos buscar a cada dia a água que Jesus tem para nos dar, a renovação de vida. Aquilo que nós fazíamos, que nós falávamos, rapaz, se fosse em outra época, o bicho pegava, mas nós devemos olhar assim, rapaz, eu tenho algo para mostrar. Eu tenho que lembrar que quando eu estou na igreja adorando a Deus e vejo que Deus é poderoso, Ele não é poderoso só lá, mas em todo lugar. Então eu tenho que buscar Deus para perto de mim aqui, porque na igreja é bom, nós estamos junto com os irmãos, sobre a supervisão do pastor, cada um ali na sua função, ali pregando, louvando, fazendo aquilo que lhe convém para agradar a Deus. Mas lá fora nós somos lançados, né, todo dia aos lobos e aos leões, e o Senhor que nos protege. Então nós devemos estar alegres, mesmo lá, não desviando daquilo que nós devemos fazer, das nossas obrigações, mas firmes e fiéis ao Senhor, alegres. Ainda que por fora você esteja sério, porque você tem que estar sério na sua posição, no trabalho, seja onde for, mas por dentro alegre. Não está sério e abatido e triste e com o coração maligno, pensando coisas ruins, mas com o coração alegre, pensando assim, rapaz, eu vi uma palavra que se encaixa aqui, ó, Deus está me ensinando, Deus é um Pai amoroso que cuida de mim, Deus está ao meu redor, cuidando de mim, Deus em cada momento está me ensinando, isso aqui que eu estou passando, é para mim começar a incorporar em mim aquilo que Deus quer, a palavra dele, a palavra é confronto. Nós devemos confrontar aquilo que nós vivíamos, aquilo que nós aprendemos com a sociedade, né? Nós devemos confrontar isso. É uma sociedade que é a favor de coisas onde nós vemos que só está degradando a sociedade, as pessoas que vivem nela e as gerações que estão vindo. Então nós lutamos contra isso, pois nós também fazemos, por um lado, nós fazemos parte dessa geração, mas nós queremos fazer parte da geração de Cristo, que vai para o céu. Então, isto faz parte do que Deus quer falar para nós. Buscar a cada dia, a cada momento a sua palavra, os teus ensinamentos, clamar ao Senhor. Está escrito, clama a mim e responder-te-ei. Buscar enquanto é tempo. Vamos buscar o Senhor enquanto é tempo de buscar a Ele. Está escrito na Bíblia também que quando Jesus estava lá na cruz, Ele clamou a Deus, Pai, Pai. Ele clamou enquanto havia tempo, enquanto havia fôlego de vida nele, ele clamou. Jesus na cruz, pregado, sofrendo, clamou ao Pai, buscou a Deus, porque nós buscamos coisas que não agradam a Deus com coisas vãs daqui da terra. Nós devemos concentrar na palavra, buscar a palavra que vai entrar em nossas vidas e mudar, para que nós venhamos gerar frutos, ainda que não seja hoje, mas amanhã, porque se planta hoje para colher amanhã. Plantaram muitas coisas ruins e estamos aí, né, para todos colher. Porém, nós devemos plantar o bom para que nós venhamos colher aquilo que é de Deus. Nós devemos plantar cada dia em nossas vidas um pouco do reino dos céus, dos ensinamentos que Jesus tem para nos dar, para que nós venhamos colher este fruto. Nós devemos plantar cada dia a palavra de Deus no nosso coração. As boas atitudes, as boas ações em nossa vida, para que Ele venha ter misericórdia de nós. Amém?